Bom, seja bem-vindo a mais uma live por aqui. Eu vou dar uma introdução sobre o que nós falamos na live passada e até que todo mundo consiga entrar aí para a live de hoje. Na semana passada e durante essa semana eu coloquei vídeos aqui e vídeos no YouTube a respeito do nosso coração, a respeito da nossa fé, né? Eu sempre tenho falado aqui sobre fé. E também sempre falo sobre coração, o quanto nosso coração ele pode ser enganoso se não levarmos em conta a palavra de Deus, né? Então, eu estou trazendo esse contexto para você, de um lado coração, de outro lado fé, para que realmente eu e você possamos pensar acerca do que nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo com base na nossa fé em Jesus ou com base no nosso coração, que é carnal e enganoso. Então, há versículos na Bíblia a respeito de coração, há versículos a respeito de fé. E tudo isso para que eu e você possa estar com a nossa vida alinhada, né, com Deus, alinhada com o Santo Espírito. Na live anterior eu falei de Provérbios 4:23 e 1 João 5:4. Nós meditamos sobre esses dois versículos, nós fomos um pouco mais profundo acerca do que realmente importa na minha e na sua vida, o que realmente é importante se nós estamos ouvindo a voz de Deus, se nós estamos ouvindo a voz do nosso coração, se a nossa alma está fundamentada na palavra, ou se a nossa alma está fundamentada no coração que é enganoso. E hoje eu quero ir um pouco mais além com você. Eu quero começar a meditar em Romanos. Vou esperar mais um minuto para que eu possa entrar no assunto de hoje. E voltando ao ponto, o coração, acabei de entrar, o coração ele vai nos mostrar aquilo que nós vemos, né? O coração vai fazer com que eu e você tomamos decisões por aquilo que eu e você possa ver. Aquilo que eu e você vê, nós vamos tomar decisões. Mas a Bíblia nos ensina que as nossas decisões devem ser tomadas mediante a vontade de Deus, mediante a graça de Deus. Ou seja, a nossa fé em Jesus vai nos levar a ter um coração centrado, a uma vida centrada em Deus, para que realmente nós possamos tomar as decisões que honram a Deus, né? Então, seja bem-vindo, bom dia Rômulo, bom dia a todos aí que estão aí. Então vamos começar hoje ainda sobre coração, ainda sobre fé. O canal aqui é guiado pelo Espírito Santo, porque nós temos que ser conduzidos por ele, né? Pelo Espírito de Deus, porque sem ele nós estamos vagando, sem ele nós estamos perecendo, sem ele estamos caminhando sem rumo algum, porque o nosso coração a gente sabe que é enganoso. Então vamos comigo, Romanos, Deusimar, Rômulo, quem tiver aí, Tati, quiser abrir, eu espero um minuto. Romanos 10:17. Tem 4 coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Romanos 10:17. Quem for abrir, me dá um ok aí, que aí eu começo aqui. Ainda sobre coração, ainda sobre fé. Porque lembra que Paulo diz, né? Todos os dias renova sua mente com a palavra de Deus. Não é só a mente que é renovada. Quando nós meditamos na palavra, nossa mente é renovada, o nosso coração é renovado. E a nossa vida tem rumo, né? A nossa vida é direcionada por Deus. Não só Paulo, mas outras pessoas também falam sobre a nossa vida estar fundamentada na palavra. Em Mateus a gente vê aquele versículo que diz: ou você constrói sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Então, nós somos casa de Deus. Para que sejamos casa de Deus, nós temos que estar fundamentados na palavra. Então, vocês já abriram? Ok, vou continuar aqui. Então, vamos lá. Romanos 10:17 diz assim. No 16 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? No 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha isso, a mensagem, ela pode ser ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é mediante a nossa palavra, não é mediante aquilo que vemos, mas é mediante a palavra de Cristo. Então ele diz aqui, consequentemente a fé vem por ouvir, mas ouvir não qualquer coisa, não opiniões humanas, mas ouvir a palavra do Senhor. E eu quero trazer 4 pontos para você que tem aqui em Romanos. A gente acabou de ver isso, Romanos
10:17, 4 pontos. O primeiro ele falou ouvir. Tem aqueles que ouvem a palavra, né? Então, de um lado, você pode aceitar a palavra e de outro lado, tem aqueles que não aceitam. Se estamos aqui, estamos meditando na palavra, obviamente, nós aceitamos a palavra de Deus. Ele diz, olha, a palavra foi dada a vocês. Consequentemente, alguns ouviram, né? Alguns creram. E aí, a gente fica pensando, nossa, mas a mensagem está disponível para todos. Você tem acesso à palavra. Você pode ir até uma igreja, você tem acesso a diversas formas para que você tenha contato com a palavra de Deus, para que você possa criar um relacionamento. Ter contato com a palavra é diferente de ter um relacionamento com Deus, né? Então, ele está falando assim, todos vocês ouviram a mensagem, todos vocês receberam, mas nem todos vocês creram nessa mensagem. E aí ele diz, a fé, ela vem por ouvir, mas não é só ouvir, é crer naquilo que você ouve. Então, olha isso, de um lado você tem aqueles que aceitam a mensagem, né? Você leu aqui Romanos 10:17, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem a decisão de ouvir essa mensagem e de crer, guardar no seu coração. Mas também você tem a decisão de não aceitar essa mensagem. Você pode dizer, não, mas eu não ouvi a mensagem. Eu não ouvi acerca de Cristo. Beleza, você ainda não ouviu, mas uma hora você vai ouvir. Então, olha isso, Romanos 10:17, ele fala para mim e para você, a mensagem foi dada a você. Você tem a decisão de aceitar a mensagem e de não aceitar. Segundo ponto, assim que você aceita a mensagem, você ouve. Lembra que uma vez eu falei aqui na live, há uma diferença entre você ouvir e uma diferença entre você guardar no seu coração. Lembra quando a gente escuta algo que a gente não gosta, que a gente fala, a gente ouve aqui e joga fora daqui, né? Não sei se você já ouviu esse termo, mas eu sempre falo isso. Se algo que você ouviu não serve para você, não entra no seu coração, não serve para você, você ouve de um lado e joga fora do outro. Para que isso não entre no seu coração e possa criar uma raiz de amargura, uma raiz de ódio, de raiva, qualquer coisa. Então, ele está falando, não é só aceitar a mensagem, você pode aceitar a mensagem, mas você também tem que ouvir a mensagem. O que é ouvir a mensagem? Eu e você ouvimos aqui, Romanos 10:17. Ora, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Jesus, né? Então, nós ouvimos a mensagem e guardamos no nosso coração. Nós falamos assim, beleza, a mensagem vem pela fé. A fé está em ouvir a mensagem que vem de Jesus. Então, eu creio que Jesus entregou sua vida por mim. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para que hoje eu tenha vida. Então a mensagem, ela entra no seu coração, ela te dá esperança, ela te dá fé, ela te traz paz. Então lembre-se, não é só aceitar a mensagem, mas também é receber, guardar no seu coração. Porque a Bíblia relata, muitos ouviram a mensagem, mas muitos também não creram. Esse não crer significa que a pessoa ouviu de um lado e saiu do outro. Ela não permitiu que a palavra entrasse no seu coração. Lembra na live passada eu falei isso e sempre falo, Jesus está à porta, ele bate, ele só vai entrar, a palavra só entra quando o seu coração está aberto. E a gente tem falado do coração, o coração é enganoso. O coração, ele não vai querer coisas de Deus, ele vai querer coisas que ele vê, coisas mundanas. Então, é um alerta para nós. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você ouve ou você não ouve. E em terceiro ponto, eu tô indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam aí no chat, que aí eu vou mais devagar. Eu falo muito rápido. Então, aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, aqueles que ouvem, aqueles que não ouvem. E em terceiro ponto, aqueles que creem e os que não creem. A Bíblia tem vários relatos em que pessoas creram no Evangelho, em que pessoas creram em Jesus. Lembra Tomé? Tomé foi algo muito inusitado e Tomé é como se fosse eu e você hoje. Tomé, todo mundo fala, olha, Jesus ressuscitou e tudo mais, e ele fala assim, não, Jesus não pode ser Jesus. Jesus morreu, como ele ressuscitou? E aí Tomé diz o quê? Eu só creio que é Jesus quando eu puder vê-lo, tocá-lo e senti-lo. E aí você fala, caramba, isso não é fé. A fé vem por ouvir
ouvir a mensagem, guardar no coração e viver aquilo que Deus tem para você. Então Tomé, ele simplesmente acredita só quando ele pode ver, ele age pelo coração. E só quando ele pode tocar, né? Então a nossa fé não tem que ser baseada como Tomé fez. E aí o que aconteceu? Jesus apareceu ali novamente e Tomé pôde ter, né, a certeza de que era Jesus, mas Jesus, né, deixou uma lição com ele. Não caminhe por aquilo que você vê, não caminhe por aquilo que você sente, mas caminhe pela palavra de Deus. Lembra que Jesus diz, no terceiro dia eu ressuscitarei, né? Jesus, ele não estava mentindo, era a palavra de Deus encarnada. Ele disse, e a função de todos que estavam ali na época era crer. Da mesma forma que está aqui em Romanos 10:17 para nós, a mensagem ela foi dada a nós. Nós recebemos a mensagem, né? Nós sabemos acerca de Jesus, seja por meio da Bíblia, seja por meio de um louvor, seja por meio de uma igreja, qualquer lugar. Você ouviu a mensagem em algum momento. Você tem a decisão de aceitar ela ou não. Você tem a decisão de ouvir ela ou não ouvir, né? Deixar que isso entre no seu coração. E aí, no terceiro ponto, ele diz, tem aqueles que creem, né? Aqueles que creem são aqueles que recebem a palavra e colocam no coração. São aqueles que querem realmente agradar a Deus de todo o coração. Então o Rômulo colocou ali, tá dando para entender, beleza. É porque tem hora que eu vou muito rápido. Então, lembre-se disso. Não é só ouvir, mas é guardar no coração. É crer, é caminhar conforme a vontade de Deus. Lembra de Jó. Jó, ele viu tudo se perdendo. Ele viu a família, perdeu família, ficou doente, perdeu tudo. Ele estava vendo tudo que ele perdeu. Mas no coração dele, ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E por que que Jó ganhou, né, o dobro daquilo que ele perdeu? Porque em nenhum momento ele deixou que aquilo que ele estava vendo mudasse o coração dele, mudasse o caráter dele. Ele decidiu desde o início que ele seria um homem temente a Deus. E assim ele prosseguiu, mesmo perdendo tudo, mesmo ficando sem nada, né? Ele ainda acreditava em Deus, né? Por quê? Porque ele tinha a palavra no coração dele. Hoje eu e você passamos por dificuldades, passamos por tantas aflições, mas se nós tivermos a palavra no nosso coração, em nenhum momento nós vamos deixar de duvidar de Deus. E aqui no outro versículo que eu vou falar com vocês, fala sobre isso, sobre nós não colocarmos Deus à prova, sobre nós entendermos que em cada processo, em cada aflição, em cada dificuldade, existe uma palavra de Deus, existe algo de Deus para ser trabalhado em nós. Então guarde isso com você. Então a fé, ela vai vir por ouvir, mas não é ouvir de qualquer forma, é ouvir, mas guardar no seu coração, né? E a palavra, ela tem poder. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a nossa vida, ela tem poder para nos gerar paz, para nos dar paciência, né, para nos trazer alegria, tantas coisas que a palavra de Deus tem poder, né? Não sei você, mas todos os dias eu e você podemos experimentar daquilo que a palavra de Deus nos traz, né? Daquilo que a palavra de Deus reaviva no nosso coração. Então, esse foi o primeiro versículo sobre fé. Eu fiz o caminho inverso. Eu comecei falando da fé, para que você possa entender o que você tem. Você tem a fé do Senhor em você. E agora nós vamos para o coração, que é Provérbios 3:5, que vai falar sobre o coração. Eu vou esperar vocês abrirem e aí eu continuo. Provérbios 3:5. A gente vai agora meditar. Deixa eu ver enquanto isso a Tati vocês me avisam aí quando tiver ok para eu poder meditar. Abrir aqui em Provérbios 3:5. Ouvir é aceitar a palavra, guardar no coração, Gracinha, e refletir na palavra, crer, obedecer. Ótimo. A palavra é pedir todos os dias ao Espírito Santo o discernimento para viver o dia de hoje, a palavra de Deus. Amém. É exatamente isso. Todos os dias, né? Pela manhã, nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus ajuda, né? Discernimento, sabedoria, para que realmente a palavra dele seja ouvida, que nós possamos crer, né? Assim como a Tati colocou, e obedecer,
né? A obediência é fruto daquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra. Vamos lá, Provérbios 3:5. Vocês estão bem rápido, hein? Vamos lá, Provérbios 3:5. Diz assim. Eu vou começar no 1, para você ver como a palavra de Deus se encaixa. Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, ou seja, da minha palavra, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. No verso 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. No 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós acabamos de falar sobre a fé. Nós acabamos de falar do que a palavra pode causar em nós. Ela pode nos dar paz, pode nos trazer alegria. E aqui em Provérbios ele fala, olha, você já sabe da palavra, você já recebeu essa palavra. O que você faz agora? Você guarde ela no seu coração. Você confia no Senhor, né? E não no seu próprio entendimento. Eu amo isso, né? Porque nós seres humanos temos mania de achar que sabemos alguma coisa, de achar que estamos no controle de alguma coisa e não estamos. Por isso a Bíblia diz, olha, a palavra ela é real, ela é verdadeira. Mantenha a palavra no seu coração, mantenha ela como o seu alicerce, caminhe com ela, deixe que a palavra seja sua lâmpada, né? Eliton, seja bem-vindo. Chegou no meio, não estamos no meio ainda. Então, olha isso, né? Ele diz, meu filho, não se esqueça da lei, né? Não se esqueça da palavra. Guarde no seu coração os mandamentos do Senhor, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Né? Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus. Aquele que está na palavra, aquele que guarda a palavra, ele tem o favor de Deus. Né? Não só de Deus, diante dos homens. Né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aí, o que eu quero falar com você nesse versículo aqui? Existe uma recompensa para aqueles que caminhem, né? Para aqueles que caminham com o Senhor. Qual é a recompensa? Uma vida longa, uma vida próspera, uma vida cheia de paz, cheia de alegria. Você toma decisões com base no que a Tati disse, né? Discernimento, sabedoria. Você tem realmente o Espírito Santo te conduzindo, cuidando de você. Né? Essa recompensa, ela está disponível para mim e para você. Lembra que a gente falou no Romanos 10:17? Nós temos a opção de ouvir ou não ouvir. Da mesma forma, quando nós ouvimos, aceitamos, nós temos recompensas que aqueles que não aceitam não têm. Então, o evangelho, ele é dado a nós, mas nós temos que aceitar. O Espírito Santo, ele é sensível, ele não vai fazer com que você aceite por obrigação ou à força, não. Ele é sincero, ele é humilde, ele é sincero, sensível. Ele vai te fazer um convite. É sua decisão dizer sim ou dizer não. Mas quando você diz sim, você pode ter certeza que você não está mais sozinho. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem Deus. Aí todos eles desejam que você caminhe com o Pai, né, com o seu filho a cada dia, para que você possa ser recompensado, para que você possa trazer a essência a Jesus. Eu falei que essa semana, coloquei aqui uma frase, será que o nosso rosto reflete a presença de Deus? Não sei você, mas eu já tive contato com pessoas que só de eu olhar no rosto, eu sabia que havia Deus na vida da pessoa. A pessoa não precisa dizer nada, só de você olhar no rosto, você consegue ver a presença de Deus. Então ele diz, aqueles que caminham com o Senhor, eu vou anotar isso aí, Wellington. Aqueles que caminham com o Senhor têm recompensa, são recompensados. Eu acho que só de ter paz, para mim já é o suficiente. Agora imagina você ter sua vida prolongada,
você ter alegria, você ter favor diante de Deus, diante dos homens. Aqui ele cita algumas coisas, mas a gente sabe que é muita coisa. E aí ele diz, olha, tema o Senhor, né? Tema a palavra, confie de todo o coração. Por que ele diz isso? Confie de todo o coração. Porque nosso coração é enganoso, e a gente volta no tema, né? O coração é enganoso. Mas ele fala assim, confie de todo o coração, porque ele sabe que o nosso coração ele pode falhar, ele pode tomar decisões erradas. Mas se você tem a palavra, se você guardou no fundo do seu coração, então você caminha mediante a palavra de Deus e não o seu coração, né? E aí ele diz, confie de todo o coração. Não é em partes, não é de forma parcial, mas de forma completa, 100%, né? E ele diz, é Deus quem nos conduz por meio da palavra, né? Então, Deus vai usar a palavra para nos conduzir em diversos assuntos, né? Lembra quando você medita, quando você ora, quando você jejua? É como se você fosse... como posso dizer? Como se você tivesse um combustível. É como se você fosse cheio. E aí vem uma luta, vem uma dificuldade, e aí aquilo te deixa abatido, te deixa para baixo, e aí o combustível vai esvaziando. Mas a palavra de Deus diz o quê? Todos os dias. Medite na palavra, dia e noite, para que você não se esqueça de quem é seu Deus, né? E no próximo versículo que a gente vai ver aqui, fala sobre isso. Nós temos consciência da palavra, nós recebemos ela, nós guardamos nosso coração. E com essa palavra no nosso coração, nós podemos caminhar com o Senhor, diante de Deus, diante dos homens. Podemos ter favor, podemos ser conduzidos em paz, em prosperidade, né? Tendo temor a Deus, entendendo que Ele ama as pessoas e nós também temos que amar as pessoas. Né? Nós não amamos as pessoas porque há amor em nós. Pelo contrário, nós só podemos amar o outro porque primeiro fomos amados por Deus. Porque o amor de Deus está no nosso coração. Tudo que nós fazemos para o outro, nós só podemos fazer se primeiro nós recebemos o Senhor. Nós só podemos desejar que o outro seja feliz se primeiro nós somos felizes no Senhor. Então, nós temos que estar atentos a isso. A Wellington passou aí um versículo, João 3:27. Eu vou abrir aqui antes de eu ir pro... O próximo versículo é Hebreus 3:8. Pra gente encerrar a live. Vou abrir aqui em João. Só um minuto. Enquanto isso, vocês vão falando aí. Vão achando aí o Romanos 3. Mentira. Romanos 3:8. Mentira. Hebreus 3:8. Coloca aí pra mim, Tati. Hebreus 3:8. Eu tô abrindo aqui na que o Wellington passou. É João 3:7. 3:27. Tudo 3 e fazendo bagunça. João 3:27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Que graça! Ó, João 3:26. Eles se dirigiram a João e lhe disse: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos eles se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Aqui fala sobre João Batista, né? Batizando as pessoas. E ele só estava fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. E no 27 diz, né? Uma pessoa só pode receber aquilo que é dado dos céus, né? Que bênção. Eu e você só podemos receber de Deus aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas, né? E como nós vamos poder saber o que Ele derrama sobre as nossas vidas? O dia que eu e você abrirmos a palavra, abrirmos o nosso coração, só nesse dia nós vamos ter consciência do que Deus deseja sobre nós, daquilo que Deus deseja nos conceder. Isso fica um alerta, né? Essa mensagem que o Wellington deixou ficou um alerta para que realmente eu e você, todos os dias, tenhamos o coração aberto, para que realmente possamos receber aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que